Fala galera, curso ACM na área, para fazermos agora nossa aula aqui de acentuação gráfica, exercícios de acentuação gráfica, nosso curso aqui no YouTube do curso ACM, focado no concurso da ESA, né? Então vamos aí pessoal, primeira questão na tela, bem estruturada para você. Uma questão que eu mesmo elaborei para abordarmos alguns conceitos que são essenciais, tá bem? Então vamos lá. Assinale a alternativa incorreta, então é errada. A prosódia trata da correta acentuação tônica das palavras. Isso mesmo, pessoal. Prosódia é isso. A correta acentuação tônica. Acentuação tônica é a classificação das palavras em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Cometer um erro de prosódia é, por exemplo, transformar uma palavra oxítona em paroxítona. Isso mesmo, exatamente. Por exemplo, a palavra Nobel. Nobel, prêmio Nobel, né? Essa Nobel é oxítona. Se eu pronuncio Nobel, eu estou transformando essa palavra que é oxítona em uma paroxítona. Isso é uma silabada, é um erro de prosódia chamado silabada. Então a letra A está certa. Letra B. Os erros de prosódia recebem o nome de silabada. Isso mesmo, letra B, certinho aí. Letra C de casa. A palavra Nobel é oxítona. Isso. A palavra fortuito é paroxítona. Exatamente. Nobel, a sílaba tônica é a última sílaba. Sílaba tônica é a sílaba pronunciada mais forte. Fortuito, paroxítona. Maravilha. Letra D de dado. É equivocado retirar o acento gráfico das palavras acróbata e projétil? Não, pessoal. As palavras acróbata e projétil podem ter seu acento gráfico retirado. Acróbata também pode ser pronunciado acrobata e projétil também pode ser projetil. Então não é equivocado retirar o acento gráfico dessas palavras. Portanto, a letra D é a nossa resposta, né? Na letra D está dizendo que é equivocado retirar o acento gráfico, mas não é equivocado retirar o acento gráfico, não. Portanto, a letra D está incorreta. Letra E. As palavras rubrica e recorde são paroxítonas. Exatamente. Rubrica não é rúbrica. Recorde não é recorde. São paroxítonas. Gabarito, letra D de dado. Tudo bem? Tranquilo aí? Bem estruturadinho para você? Vamos avançando então, galera. Questão de número 2. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas. Letra A. Juízes. Isso mesmo, juízes. Regra 2, hiatos. Propor não leva acento. Não leva acento. Não existe regra de acentuação para as oxítonas terminadas em or. Né? Então, propor, compor, dispor não levam acento. Acordam leva acento porque é uma paroxítona terminada em ão. Lembra da regra das paroxítonas? São acentuadas as paroxítonas terminadas em linurchão. L, I, N, U ou US, R, X, atil ou atil-O. Né? Então, as paroxítonas terminadas em ão levam acento. Paroxítona terminada em X levam acento. Paroxítona terminada em R, em U ou US. Paroxítona terminada em N. Paroxítona terminada em I. Paroxítona terminada em L. Paroxítonas também terminadas em ditongo, PS. Essas aí levam acento. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. E um também. Paroxítona terminada em ditongo, PS1. Né? Álbum, por exemplo. Né? Então, ávaro, pessoal. Ávaro. Não, pessoal, não é ávaro, é avaro. Então, ele quer que todas as palavras estão corretamente acentuadas. Ó, a letra A está correta, pessoal. A letra A está correta, né? Vamos lá. Letra B, ávaro, não, é avaro, paroxítona. Deságua, tá certo? Caráter está certo. Então a letra B não pode ser. Por enquanto, nossa resposta é letra A, né? Letra C, papéis, tá certo? Hífen, tá certo? Debenture, tá certo também, olha aí. Ó, papéis é uma oxítona terminada em EI, né? EIs. Esse ditongo aberto, ei, oi, não, herói, papéis, anéis. Então, essas oxítonas terminadas em ei, né, levam acento. Esse ditongo aberto, ei,
ele vai, então, ser acentuado, desde que a palavra não seja paroxítona, tudo bem? Por exemplo, ideia, uma paroxítona. Heróico é uma paroxítona. Nesses casos, não tem acento. Mas quando a palavra é oxítona, terminada em "-es", aí, então, você terá o acento, beleza? Então, papéis, anéis, tá? Fiéis, leva acento. Hífen leva acento, debenture também. O que me causou estranheza é porque a letra A está correta e a letra C também está correta, né? Houve algum errinho de digitação. Depois eu arrumo no PDF, tá? O que acontece, pessoal? Essas aulas aqui, elas estão... Deixei eu disponibilizado o link para vocês. Vocês podem adquirir esses PDFs aqui, tá? Porque tem a aula teórica e a aula de exercício. Eu vou arrumar, então, no PDF, porque, veja, a letra A tá tudo certinho na letra A. Na letra C também tá tudo certinho na letra C. Depois eu vejo qual que é a resposta certinho lá. O gabarito dessa questão era para ser letra C. Mas como a letra A também está correta, também tu vai ficar com 2 respostas aí, tá bom? Beleza? Vai ficar com 2 respostas aqui pra gente. Claro que se fosse na prova, eles poderiam anular essa questão, bem? Por ter mais de uma alternativa correta. Mas aqui pra gente, o que importa é que a letra A está correta e a letra C também está correta, bem? Maravilha. Depois eu arrumo no PDF aí, quando você comprar o PDF, daí vai tá arrumadinho. A letra C vai ser o gabarito, tá? Mas aqui nesse momento a letra A também está correta, beleza? Da forma como está colocada ali na tela, a letra A está correta. Juízes leva acento pela regra dos hiatos. Propor não leva acento. Propor, dispor, né? Compor não leva acento. E o acórdão também está correto. Acórdão é uma paroxítona terminada em ão. Então a letra A está correta, a letra C está correta. Polícia está correta. Paroxítona terminada em ditongo. Gratuito não leva acento, porque essa é uma palavra paroxítona. É gratuito, gratuito, não é gratuito. Saúva leva acento pela regra dos hiatos. Tá? Então a letra D, veja que a letra D tem um erro no gratuito. Letra E, crânio deveria ser acentuado. Paroxítona terminada em ditongo. Obstetra não leva acento, sarampo não leva acento. Portanto, nesse momento, ficamos com a letra A e a letra C corretas, beleza? No PDF, eu vou deixar o gabarito apenas a letra C de casa, tá? Vamos lá, vamos avançando aí, galera. Questão de número 3, pessoal. Questão número 3 aí para você. Assinale a sequência em que todas as palavras estão corretas quanto à acentuação gráfica. Vamos lá. 3. Tênue, correto. Escrevíamos, correto? Item, não, pessoal, item não leva acento. Item é uma paroxítona terminada em "em". Não existe regra de acentuação para isso, pessoal. Lembra das paroxítonas que eu falei anteriormente? Paroxítonas terminadas em linurchão, ditongo PS1. Essas levam acento. Tainha também não leva acento. Tainha, rainha, bainha, né, não levam acento, por causa desse NH depois, né? Tem esse NH após o hiato ali, você tem um NH, então fica um som nasal, por isso não leva acento. Juízo também está errado, juízo deveria ter acento aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Então a letra A não é a resposta, ó, porque ele quer a sequência em que todas estão corretas quanto à acentuação. Então a letra A não é. Por que não? Porque item não leva acento e juízo deveria ter acento. Vamos lá. Letra B. Tem, ele tem. Isso, pessoal. E aí, temos o acento para pluralizar o verbo ter. Ele tem, não leva acento. Eles ou elas têm, aí levaria o acento circunflexo, tudo bem? Então, tem tá certo aqui. Contribuinte não leva acento. Juiz não leva acento. Hífen leva acento, porque paroxítona terminada em N, de navio. Quinquênio leva acento, porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Gabarito, então, vai ser a letra B de bola. Vamos ver as demais alternativas, né? Álcool leva acento, paroxítona terminada em L. Lembra? Paroxítonas terminadas em linurchão. Paroxítonas terminadas em L levam acento. Heróico não leva acento. Heróico está errado, acento do heróico. Pessoal, os ditongos abertos el, e, oi, em palavras paroxítonas não levam acento. Então já decora aí, ó. Ideia não leva acento. Heróico não leva acento. Colmeia não leva acento. Tá? Por quê? Porque pelo novo acordo ortográfico, esses ditongos abertos el, e, oi, em palavras paroxítonas não levam mais acento, beleza?
Caju, ó, caju tá certo ali, não leva acento, caju. Por quê? Caju é uma oxítona terminada em U. A oxítona terminada em U não leva acento. Camboriú leva acento pela regra dos hiatos. Éter, tá certo ali. Éter leva acento porque é uma paroxítona terminada em R, tá? Então vamos lá. Álcool, tá certo? Tá. Heróico? Não, heróico não leva acento. Caju, tá certo. Camboriú, tá certo. Éter, tá certo. O erro aí é no heróico, né? Letra D de dado. Vulneráveis, tá certo. Paroxítona terminada em ditongo. Parabéns, tá certo. É uma oxítona terminada em en ou ens, tá? Exemplo, refém, reféns, parabéns. Então, oxítonas terminadas em en ou ens leva acento. Arquétipo, tá certo? Porque é uma proparoxítona. Intervém, ó. Intervém tá errado. Intervém, eles, intervém, seria com acento circunflexo para pluralizar. Quando eu quero pluralizar o verbo vir, eu vou falar eles ou elas vêm com acento circunflexo, ó. Teria que ser assim, ó. Vem com acento circunflexo, beleza? Tranquilo? Pessoal, não tô tirando ranho do nariz não, tá? Só tô com uma coceira aqui. O professor tá tirando ranho. Não, não tô, só uma coceirinha. Tranquilo? Então vamos. Volúvel, paroxítona terminada em L. Traqueia não leva acento, né? Traqueia, os ditongos abertos. El, ei, oi, né? Nas palavras. Ditongos abertos. El, ei, oi. Em paroxítona não leva acento. Traqueia não leva acento. Colmeia não leva acento. Ideia não leva acento. Heróico não leva acento. Álibi deveria ter o acento no álibi, porque é uma proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Arguição não leva acento, porque é uma oxítona terminada em ditongo ali. Viúvo leva acento pela regra dos hiatos, tá certo. Então o erro aqui é na traqueia. O erro da letra E ali é na traqueia. Traqueia não leva acento. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Questão 4 agora. 3 repetiu. 4. Indique o item no qual os vocábulos obedecem. Esse deveria haver a crase aqui, ó. Obedecem a... Opa. Obedecem à mesma regra de acentuação da palavra nódoa. Ó, nódoa. Nódoa. Nódoa é uma paroxítona, porque a penúltima sílaba é mais forte. Então ela é uma paroxítona terminada em ditongo, né? É uma paroxítona terminada em ditongo. Opa. Deixa eu voltar um pouquinho. Ó, nódoa. Paroxítona terminada em ditongo, ó, ou ditongo OA. Então temos que encontrar a alternativa em que os vocábulos são paroxítonas terminadas em ditongo, beleza? Então vamos lá. Letra A de água. Ânsia, sim. Âmbar, não. Âmbar é paroxítona terminada em R. Imundície, paroxítona terminada em ditongo. Então não é a resposta. Então a 4 não é letra A. Porque âmbar é paroxítona terminada em R, não é paroxítona terminada em ditongo. Que tem que ser igual à mesma regra do nódoa. Nódoa é paroxítona terminada em ditongo. Letra B, míope. Não, pessoal, míope. Míope é a regra dos... Míope, não. Míope é proparoxítona. Uma palavra tão pequena. Míope. Ó, míope, uma proparoxítona. A antepenúltima sílaba é mais forte. Por isso, míope é acentuada. Então já não é a resposta, né? Porque nódoa, veja que nódoa é paroxítona terminada em ditongo. Então já não é a resposta, né? A letra B não pode ser. Mas vamos lá. Ima, paroxítona terminada em an. Sério, paroxítona terminada em ditongo. Tá? Letra C, água, paroxítona terminada em ditongo. Né? Só você fazer aqui, ó. Água. Ó, água. Então tem que fazer a separação silábica para ver em qual regra vai se encaixar, tá? Água. Tênue, paroxítona terminada em ditongo. Supérfluo, paroxítona terminada em ditongo. Por que paroxítona, né? Aí tem que ver a primeira aula. Paroxítonas são aquelas palavras que a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, é a penúltima sílaba. Beleza? Tá.
Ímpar, paroxítono terminado em R. Míngua, aqui sim, míngua, paroxítono terminado em ditongo. Lânguida é uma proparoxítono. O que nós estamos buscando é a alternativa em que todas as palavras são paroxítonas terminadas em ditongo. Todas as paroxítonas terminadas em ditongo, que vai ser o caso da letra C, né? A letra C de casa. Letra E. Viúvo. Viúvo é a regra dos hiatos, né? Aqui, ó. Vi-u-vo. Tá vendo? Esse U forma hiato com a vogal anterior. É a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Está sozinho na sílaba. Forma hiato com a vogal anterior, leva acento. Argênteo. Paroxítona terminada em ditongo. Argênteo. Paroxítona terminada em ditongo. Sórdido. Proparoxítono. Sórdido. Proparoxítono, tá vendo? Sórdido é um proparoxítono. Então, gabarito letra C de casa. Mas tá cheio de mosquito aqui, meu Deus do céu. Sai, mosquitarada. Tá difícil. Calma aí. Pronto. Tá cheio de mosquito aqui. Sai. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, gabarito da questão aí, da questão 4, é letra C de casa. Todas são na letra C, paroxítonos terminados em ditongo. 5. Questão 5, ó. Em língua portuguesa, muitas vezes, a acentuação gráfica, além de marcar a sílaba tônica do vocábulo, serve também para distingui-lo de outro vocábulo da língua. Assinale a opção em que a retirada do acento não resulta em outra palavra de classificação gramatical igual ou diferente, né? Então ele quer saber o seguinte, ó, se eu tirar o acento, em qual alternativa ali não vou formar uma nova palavra, tá? Pessoal, se liga. Na letra A eu tenho evidência. Se eu retirar o acento vai ficar evidencia. Vai ficar evidencia. Pessoal, evidencia é do verbo evidenciar. Eu evidencio, tu evidencias. É o verbo evidenciar sendo flexionado. Então, na letra A, se eu tirar o acento, vai resultar em outra palavra de classificação gramatical, né? No caso, você vai gerar um verbo. Evidencia é um verbo. Então, gera uma outra palavra. Poderia até ser a mesma classe gramatical, né? Evidência é um substantivo. Poderia até gerar uma outra palavra, um outro substantivo, não tem problema. Mas seria uma outra palavra, entende? Então é isso que ele quer dizer. Em que caso eu vou tirar o acento e não vou gerar uma outra palavra, tá? Na letra A vai gerar uma outra palavra, vai gerar um verbo. Vai gerar o verbo evidencia flexionado. Letra B. Se eu tirar o acento de história, vai ficar historia. Isso aqui, pessoal, também é um verbo. É um verbo que está flexionado. É o verbo historiar. Historiar. Fazer história, contar história. Historiar. Então, o verbo historiar existe sim, pessoal. Eu historio, tu historias, ele historia, tá? Então, um verbo. Então, se eu tirar o acento de história, eu gero um verbo, gero uma outra palavra. Na letra C, desaparecerá. Se eu tirar o acento, vai ficar desaparecerá. Vai ficar assim, né? Vai ficar desaparecerá. Veja, desaparecerá já é um verbo. É um verbo que está no futuro do presente. Desaparecerá. Se eu tirar o acento, eu vou gerar um outro verbo, o verbo desaparecerá. É uma outra palavra. É da mesma classe gramatical? Sim, porque também é um verbo. Se eu tirar o acento de desaparecerá, eu vou gerar um outro verbo, que é o verbo desaparecerá. É a forma verbal desaparecerá. É um verbo? Ok, beleza, mas é uma outra palavra. É uma outra palavra da língua portuguesa. O verbo desaparecerá está no pretérito mais que perfeito. Então, se eu tiro o acento, eu gero uma outra palavra, nesse caso também. E na letra D? Na letra D, pessoal, se eu tirar o acento, eu vou ter a palavra consciência. E essa palavra não existe, pessoal. Por isso, a letra D será o nosso gabarito. Tá? É isso que a questão queria de você.
Beleza? Tranquilo aí? Essa que é aí a questão. Questão número 6, né? Questão número 6. A ausência do sinal gráfico de acentuação cria outro sentido para a palavra. Então, em qual palavra a retirada da acentuação, do sinal de acentuação, do sinal gráfico, né? Do acento gráfico, vai criar um outro sentido para a palavra? Vamos ver. Na letra A, trânsito. Se eu tiro o acento, o que eu tenho? Eu tenho transito. O que é transito? É o verbo transitar. Transito é o verbo transitar. Eu transito, tu transitas, ele transita. Opa, então vamos lá. Trânsito é um substantivo, né? É o tráfego, né? De veículos e tudo mais. Agora, transito é o verbo transitar. Eu estou transitando. Eu transito. Então, é um outro sentido. É um outro sentido. Portanto, o gabarito vai ser a letra A. Na letra B, se eu retirar o acento, eu cometo um erro, pessoal, porque a palavra não existe sem um acento ali. Na letra C de casa, a mesma coisa. Inevitável. Se eu tirar o acento de inevitável, vai ficar inevitável. Não existe essa palavra. Na letra D, se eu tirar o acento, gera um erro também. Tá? Na letra E, mesma coisa. Se eu tirar um acento do anônima, vai ficar anônima. Não existe. Mas na letra A, a letra A é a única que, eu retirando o acento, eu tenho uma outra palavra, né? Com sentido diferente. Então, gabarito letra A. Questão número 7. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, duas palavras acentuadas pela mesma regra que são acentuadas as palavras trêmula e urgência. Pessoal, as palavras trêmula e urgência, por que elas são acentuadas? Vamos ver. Trêmula faz separação silábica. Trêmula. Ó, a antepenúltima sílaba é mais forte. Se a antepenúltima sílaba é a mais forte, no caso de trêmula, ela é uma proparoxítona. Então vamos lá, trêmula é acentuada porque é uma proparoxítona. Beleza? Então, proparoxítona. E a palavra urgência aqui, ó. Então, trêmula e urgência. Por que a palavra urgência é acentuada? Urgência. A palavra urgência é acentuada porque você tem isso aqui, ó. Uma paroxítona, a penúltima sílaba é mais forte, terminada em ditongo. Então, ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Então, é isso que você vai ter que achar. Você vai ter que achar a sequência de palavras que são acentuadas. A primeira, por ser proparoxítona, tá? Porque ele fala respectivamente, né? Se é respectivamente, tem que ser na ordem. Então, a primeira tem que ser proparoxítona e a segunda tem que ser uma paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo, beleza? Vamos lá. Letra A, barítono. Barítono é uma proparoxítona. Barítono. Antepenúltima sílaba é mais forte. Na letra B de bola, pólvora. Pólvora. Proparoxítona. Na letra C, trôpego. Trôpego. Proparoxítona, que é a antepenúltima sílaba é mais forte. Agora a letra D, você. Esse você, o você acentuado, não porque é uma proparoxítona, e sim porque é uma oxítona terminada em E. Então já elimina a letra D. Órfã. Por que órfã é acentuada? É porque é proparoxítona? Não. Então estou analisando a primeira palavra, tá? de cada alternativa. Órfã é acentuada não porque é proparoxítona, mas é porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Então a letra E já elimina. Beleza. Agora a segunda palavra tem que ser isso aqui, ó. Paroxítona terminada em ditongo. Vamos ver. Letra A, pé. Não, pé não é paroxítona terminada em ditongo. Pé é o monossílabo tônico terminado em E. Por isso que é acentuado. Então já elimina a letra A também. B, área. Opa, área. Assim que é a separação silábica. Ó. Paroxítona terminada em ditongo. Gabarito vai ser letra B de bola. Insípido, pessoal, é uma proparoxítona, tá? Insípido. A antepenúltima sílaba é a mais forte. Portanto, também não seria a resposta. A letra C, né? Por causa do insípido ali. Beleza? Então, você tem pólvora, proparoxítona, área, paroxítona terminada em ditongo.
Então, elas seguem a mesma regra de acentuação de trêmula e urgência. Gabarito, letra B de bola. Vamos avançando, pessoal. Vamos avançando agora. Agora vamos pegar aí uma sequência de questões da ESA. Então, são as últimas questões de acentuação gráfica da ESA, tá? Vamos lá. De acordo com as regras de acentuação, assinale a alternativa em que as palavras receberam acento gráfico por serem classificadas, respectivamente, como oxítona, paroxítona e proparoxítona. Lembrando que oxítona, a última sílaba é mais forte. Paroxítona, a penúltima sílaba é mais forte. Proparoxítona, a antepenúltima sílaba é a mais forte, né? Então tem que ser respectivamente, ou seja, na ordem. E aí a gente pode fazer esse tipo de questão já eliminando, né? Vamos ver. Café. Isso, café oxítona. Mocotó, oxítona. Açaí, olha só. O açaí, ele leva acento, não é porque ele é uma oxítona terminada em I, porque essa regra não tem. Tá? Então, não é porque ele é oxítona terminada em I. Porque a regra das oxítonas serão acentuadas oxítonas terminadas em A, E, O, em ou ens. Não é oxítona terminada em I. O açaí leva acento pela regra dos hiatos, porque aquele I forma hiato. Se você separa a sílaba, açaí. Esse I forma hiato com a vogal anterior. Tá? Ele é tônico, está sozinho na sílaba. Por isso que ele é acentuado. Então não é por ser oxítona, não. Então a letra C já vou eliminando, pessoal. Já elimina a letra C. Dúvida. Ó, a palavra na letra D, dúvida, é proparoxítona. Não é oxítona, tá vendo? Tem que ser respectivamente, ó. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, se a primeira é dúvida, dúvida, ela é acentuada porque ela é proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, não é porque ela é oxítona. Beleza? Na letra E, trânsito, ó. Trânsito. Trânsito é uma proparoxítona. Trânsito. A antepenúltima sílaba é mais forte. Vê como é que é fácil, né? Questão da ESA. São questões de acentuação, são questões simples, pessoal. Mas você tem que saber as regras. Tem que resolver vários exercícios para pegar a manha. Então, trânsito pode eliminar. Vamos ver, ficamos entre A e B. Agora, a segunda palavra tem que ser o quê? Paroxítona. Então, é oxítona primeira, paroxítona segunda. Alcoólatra. Pessoal, vou até separar aqui, porque é uma palavra que às vezes você fica com dificuldade. Alcoólatra. A separação silábica de alcoólatra é assim. Você vai separar aqueles dois O's ali. Tá? Você vai separar aqueles dois. Alcoólatra. Não deixa junto. Então, veja. Uma palavra, ó. Última, penúltima, antepenúltima sílaba é mais forte. Portanto, alcoólatra é uma proparoxítona. Tá vendo? Então não é essa a resposta. Já podemos eliminar a letra A. E aí vamos ficar o quê? Com a letra B de bola. Tá? Só na letra A, escritório. Escritório é o quê? Paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo. Também seria um outro erro da letra A. Tá? Porque a última teria que ser proparoxítona. Mas ali escritório é uma paroxítona terminada em ditongo. Beleza? E aí, pessoal, bíceps. Ó, bíceps é uma paroxítona terminada em PS. Por isso que leva acento. Ó. Bíceps. A separação silábica de bíceps, como é que é? Então, a paroxítona terminada em PS. Exército. É uma proparoxítona aqui. Exército é uma proparoxítona. Beleza? Então, gabarito aí, letra B de bola. Vamos a mais uma questão da ESA. Assinale a opção em que há erro de acentuação gráfica. Questão número 9. Vamos lá. Letra A, mágoa, tá certo. Paroxítona terminada em ditongo. Tênue, tá certo. Paroxítona terminada em ditongo. Letra B, fórceps, está certo. Ó, vou separar a sílaba de fórceps. Ó. Fórceps. Fórceps, paroxítona terminada em PS, leva acento. Têxtil, tá certo. Paroxítona terminada em L, leva acento. Caqui, opa, caqui não leva acento, pessoal. Caqui não leva acento, não. Caqui é uma oxítona terminada em I. E não as regras de acentuação das oxítonas diz o quê? Serão acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, em ou ens. Não existe regra para oxítonas terminadas em I levarem acento, não. Nem U, né? Então, Bangu não leva acento. Caju não leva acento. Tá? Caqui não leva acento. Então, oxítona terminada em I ou U não leva acento.
Aqui, ó, tá errado também, ó. Seria carijó. Carijó. Oxítono terminado em ó. Carijóis. Tá? Letra D. Raízes. Tá certo. Raízes leva acento porque é regra dos hiatos. Raízes. Aquele I tá sozinho. Ele vai formar hiato com a vogal anterior. E ele é tônico, é a sílaba mais forte. Sóis tá certo. Leva acento. Porque é o ditongo aberto oi no monossílabo. Então, sóis. Se fosse o ditongo aberto céu, também levaria acento. Tá? Crisântemo é uma proparoxítona, leva acento. Ônix é uma paroxítona terminada em X, leva acento. Beleza? Então, gabarito aí, letra C de casa. Aqui nós temos o erro de acentuação gráfica na questão, na 9, letra C. Questão número 10, pessoal, para fecharmos então essa bateria de questões. Assinale a alternativa em que os vocábulos obedecem às mesmas regras de acentuação das palavras temática e saúde, respectivamente. Pessoal, a palavra temática, por que ela leva acento? Ó, vamos separar a sílaba aqui. Ó. Te-ma-ti-ca. Ó, ela é uma proparoxítona. Ou seja, a antepenúltima sílaba é mais forte. Por isso ela leva acento. Porque ela é uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Beleza? Saúde, ó. Sa-u-de. Ó, veja. Professor, saúde leva acento porque é uma paroxítona terminada em E? Não. Saúde leva acento pela regra dos hiatos. O que diz a regra dos hiatos? Quando você tem a letra I ou a letra U, né? A vogal I ou U, sozinha na sílaba, ou seguido de S, formando hiato com a vogal anterior, sendo a sílaba mais forte da palavra, essa letra U ou letra I será acentuada. É isso que você tem. Então, saúde, esse U forma hiato com a vogal anterior. Ele é a sílaba mais forte. Está sozinho na sílaba, então leva acento. Saúde, saída, caído. Beleza? Leva acento. Então vamos achar então duas palavras nessa sequência, em que a primeira é proparoxítona, porque tem que ser respectivamente, ele fala respectivamente, né? Se é respectivamente, então significa o quê? Tem que ser na ordem. A primeira tem que ser proparoxítona, a segunda tem que ser regra dos hiatos. Lá. Letra A, hífen. Opa, hífen não é proparoxítona. Hífen é uma paroxítona terminada em N de navio. Por isso ele leva acento. Então já não é a resposta. Ótimo é proparoxítona. Mas então a letra A não é a resposta, não. Marcar um X ali que a letra A não é a resposta. Tá. Letra B, parabéns. Opa, parabéns é uma oxítona terminada em ens. Por isso que leva acento. Então não é essa a nossa resposta. Estamos procurando a alternativa em que primeiro eu tenho uma proparoxítona e depois eu tenho uma regra dos hiatos. Na letra B, o mágico, sim, mágico é proparoxítona. Mas não é essa a resposta. Porque nós queremos primeiro proparoxítona e depois regra dos hiatos. Letra C, médico. Opa, médico sim. Médico é uma proparoxítona. Médico. A antepenúltima sílaba é a mais forte. Por isso que nós temos o acento. Que é uma proparoxítona. Conteúdo. Vamos separar as sílabas. Conteúdo. Ó, esse U forma hiato com E, com a vogal anterior. Ele está sozinho na sílaba. É a sílaba mais forte. Então é a regra dos hiatos, que ele forma hiato com a vogal anterior. Então tá certo. Então essa é a resposta que nós queríamos. Primeiro uma proparoxítona e depois uma regra dos hiatos. Letra C vai ser a resposta. Na letra D de dado, robótica é sim uma proparoxítona, mas café é uma oxítona terminada em E, não é a regra dos hiatos. E na letra E de elefante, revólver é uma paroxítona terminada em R. E faísca, sim, faísca é regra dos hiatos. Porque o I ali, o I do isca, faísca, esse I forma hiato com a vogal anterior, é a sílaba mais forte e está seguido de um S, não tem problema. Então o gabarito da questão 10 aí é a letra C de K. Beleza? Pessoal, eu sou o professor Anderson Magalhães.
nós somos aqui o curso ACM, um curso para ESA aqui no YouTube, hein? Isso aí, maravilha. Lembrando que esse material aqui em PDF, você pode adquirir no link aí que segue aí para você, beleza? Estamos juntos, galera. Um grande abraço, até a próxima. Até a próxima aula. Ah, se você não assistiu a primeira aula, a aula teórica de acentuação, você tem que assistir, tá? Beleza? Então temos sempre uma aula teórica e uma aula de exercício. Aula teórica e aula de exercício. Acompanhe aqui o nosso curso rumo ao topo na ESA. Tchau, tchau. Fui.